A Páscoa atravessa os séculos como uma das celebrações mais antigas da história da humanidade. Ela sobreviveu a impérios, atravessou desertos, resistiu ao tempo e chegou até nós, porém carregada de significados distorcidos e interpretações erradas, até mesmo dentro das igrejas cristãs. Afinal, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? De onde ela veio? Por que foi instituída? E o mais importante, o que ela ainda representa nos dias de hoje? Muitos veem a Páscoa apenas como um momento de reunião em família, ovos de chocolate, coelhos e tradições modernas. Outros até entendem que se trata de algo espiritual, mas perdem de vista o propósito central que Deus revelou desde o princípio. A Páscoa bíblica não gira em torno de símbolos comerciais, mas de sangue, libertação e promessa. Sua origem está profundamente enraizada na história do povo hebreu e nas alianças feitas por Deus com os patriarcas. Para compreender a essência da Páscoa, precisamos retornar ao Egito Antigo, onde os hebreus foram escravizados por mais de 400 anos. Foi nesse cenário de dor e opressão que Deus levantou Moisés como libertador. A instituição da Páscoa começa exatamente ali, quando o próprio Deus orienta o povo a sacrificar um cordeiro puro, sem defeito, e marcar com o sangue as portas de suas casas. Aquela noite não foi apenas um ato simbólico, foi o divisor de águas entre a escravidão e a liberdade. O anjo da morte passou pelo Egito e onde havia sangue, houve livramento. Isso não era apenas um ritual, era uma profecia viva. E essa profecia se cumpre séculos depois, na cruz. A Páscoa do Antigo Testamento aponta diretamente para a Páscoa do Novo Testamento, onde Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entrega sua vida para que a morte não tenha mais poder sobre nós. Ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, vencendo o pecado e inaugurando uma nova aliança, não apenas com Israel, mas com toda a humanidade. Por isso, quando falamos de Páscoa, falamos de libertação, redenção e esperança. Antes de avançarmos neste mergulho profundo nas Escrituras, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem precisa conhecer a verdade sobre a Páscoa. Na descrição, deixamos alguns materiais especiais para você. Imagens com temas bíblicos para camisas e canecas, além de um curso de teologia que vai te ajudar a entender mais sobre a Bíblia e viver uma vida blindada contra as armadilhas do inimigo. A verdadeira Páscoa não é uma celebração sazonal, limitada ao calendário ou às tradições humanas. Ela é um marco eterno na história da redenção. Começa com Moisés, no auge da opressão egípcia, quando Deus ergue sua mão poderosa para libertar o povo que havia sido escravizado por séculos. Mas seu real significado só se revela em plenitude na cruz de Cristo, onde o verdadeiro Cordeiro foi imolado. Não apenas para livrar um povo de um império terreno, mas para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. Muito antes da libertação, Deus já havia anunciado: os filhos de Israel seriam escravizados por uma nação estrangeira. Mas ele mesmo se levantaria com mão forte, juízo e fúria santa contra aqueles que os oprimissem. E assim se cumpriu. O Egito provou do poder do Deus de Israel através de pragas, destruição e da morte dos primogênitos, enquanto os hebreus, protegidos pelo sangue do Cordeiro nas portas, foram poupados e conduzidos à liberdade. O povo de Israel viveu por mais de 400 anos como escravo no Egito, sofrendo sob o jugo de Faraó. Deus então levanta Moisés como libertador e, através dele, envia 10 pragas devastadoras sobre a terra do Egito, cada uma confrontando os falsos deuses egípcios.
A última praga seria a mais severa, a morte dos primogênitos. Antes dessa praga final, Deus ordena que cada família hebreia sacrifique um cordeiro puro, sem defeito, e marque com o sangue dele os umbrais de suas portas. Esse sangue serviria como sinal para que o anjo da morte passasse por cima das casas dos israelitas, poupando seus filhos. Foi essa noite, marcada por livramento e juízo, que ficou conhecida como a primeira Páscoa. Desde então, Deus instituiu a celebração da Páscoa judaica como um memorial perpétuo, um lembrete da libertação do Egito, da fidelidade divina e do poder do sangue que protege e redime. A Páscoa se torna, assim, um dos eventos mais sagrados e simbólicos da fé hebraica. A Páscoa, instituída uma vez por ano, ficou conhecida como a Festa dos Pães Asmos e marca a libertação dos israelitas do Egito e a pressa com que deixaram a terra da escravidão. Por ordem de Deus, o povo deveria comer pães sem fermento, asmos, simbolizando a pureza, a urgência da saída e a separação do pecado. Durante 7 dias, nenhum fermento deveria ser encontrado entre eles, como sinal de consagração e obediência. Essa festa se tornou um memorial perpétuo da redenção divina e da nova jornada rumo à liberdade. O cordeiro da Páscoa deveria ser macho, sem defeito de 1 ano, e escolhido no 10º dia do mês. No 14º dia, ao entardecer, seria sacrificado. Seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas como sinal de proteção. A carne deveria ser assada no fogo, nunca crua, ou cozida em água e comida na mesma noite, junto com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deveria sobrar até o amanhecer. O que restasse deveria ser queimado. Tudo seguia à risca a ordem divina, simbolizando pureza, juízo e libertação. Ainda foi instituída uma segunda Páscoa, por ordem de Deus, para dar uma nova oportunidade. Aqueles que, por motivos justos, não puderam celebrar a Páscoa no tempo determinado. Em Números 9, alguns homens estavam ritualmente impuros por terem tocado em um corpo morto, e por isso não podiam participar da celebração principal no dia 14 do primeiro mês, Nisan. Eles foram até Moisés, que consultou o Senhor. Então, Deus respondeu que qualquer pessoa que estivesse impura por causa de um cadáver ou que estivesse longe em viagem poderia celebrar a Páscoa no 14º dia do segundo mês, exatamente 1 mês depois da data original. Porém, as regras deveriam ser seguidas da mesma forma: cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas e nada deixado para o outro dia. A segunda Páscoa revela o coração misericordioso de Deus, que não exclui os que se arrependem ou que, por causas involuntárias, ficaram impossibilitados. Ela mostra que, mesmo diante de impedimentos, ainda há tempo e chance para se reencontrar com a aliança divina e participar da libertação que a Páscoa representa. Todos os anos, José e Maria levavam Jesus para Jerusalém durante a festa da Páscoa, conforme a tradição judaica exigia. Essa prática demonstrava a fidelidade da família de Jesus à lei de Moisés, que determinava que todo homem deveria ir ao templo nas 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Mas a Páscoa, em especial, era a mais solene, pois relembrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O Evangelho de Lucas registra um episódio marcante dessa tradição. Quando Jesus tinha 12 anos, foi com seus pais até Jerusalém para a celebração da Páscoa, Lucas 2, 41, 52. Depois da festa, enquanto a caravana voltava para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava entre os viajantes. Após 3 dias de busca aflita, encontraram-no no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas, demonstrando um conhecimento e discernimento impressionantes para a sua idade. Esse episódio é simbólico por muitos motivos. Primeiro,
mostra que desde cedo Jesus conhecia profundamente as Escrituras e sabia quem ele era. Segundo, que a festa da Páscoa já estava ligada ao seu propósito maior, pois ali, no templo, ele declara: "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" A presença de Jesus em Jerusalém durante a Páscoa desde a infância antecipa o momento mais importante de sua vida, quando já adulto voltaria à cidade para celebrar a última Páscoa com seus discípulos e então entregar-se como o verdadeiro Cordeiro Pascal, morrendo por nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia. No livro de João, encontramos 4 ocasiões que fora celebrada a Páscoa. Naquela época, o cordeiro era sacrificado no altar do templo. Durante a festa da Páscoa, Jerusalém se transformava em um verdadeiro mar de gente. A cidade, que normalmente abrigava cerca de 80.000 habitantes, era invadida por multidões de judeus vindos de todas as partes de Israel e até de outras nações. Estimativas históricas, como as do historiador judeu Flávio Josefo, sugerem que mais de 2 milhões de pessoas podiam passar pela cidade durante a celebração pascal, incluindo homens, mulheres, crianças e peregrinos estrangeiros. A movimentação era intensa, barulhenta, fervorosa e profundamente espiritual. Josefo relata, por exemplo, que em uma das celebrações no período do domínio romano, cerca de 255.000 cordeiros foram sacrificados. E como geralmente um cordeiro era consumido por um grupo de 10 a 20 pessoas. Isso aponta para uma presença massiva, beirando os 2 a 3 milhões de participantes, o que é impressionante para a época. A cidade, cercada por muros, não comportava todos esses visitantes dentro de suas muralhas. Muitos acampavam nos arredores, nos vales e montanhas próximos, armando tendas ou ficando em alojamentos improvisados. As ruas se enchiam de comerciantes vendendo animais para o sacrifício, cambistas trocando moedas estrangeiras por moedas do templo e sacerdotes ocupados com os rituais de purificação. O clima era de solenidade, mas também de grande expectativa e emoção. Famílias inteiras subiam o monte do templo entoando salmos, especialmente os cânticos de peregrinação. No templo, os cordeiros eram sacrificados ao entardecer e seu sangue derramado em rituais cuidadosamente orquestrados pelos levitas e sacerdotes. Depois disso, cada família voltava ao seu local para consumir o cordeiro junto com os pães asmos e as ervas amargas, relembrando a noite em que Deus libertou Israel do Egito. Era também um momento tenso politicamente. O Império Romano reforçava a presença de soldados em Jerusalém, pois sabia que a grande reunião de judeus em torno de uma lembrança de libertação poderia facilmente se transformar em rebelião. Por isso, a Páscoa era não apenas uma festa religiosa, mas também um evento carregado de significado nacional e político. Foi nesse contexto de cidade cheia, fervor religioso e tensão social, que Jesus celebrou sua última Páscoa e foi crucificado. Ele não apenas participou da festa, ele cumpriu a Páscoa, entregando-se como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, diante de tudo isso, pare e pense. Será que você tem vivido a verdadeira Páscoa? Ou apenas participado de uma tradição vazia, recheada de símbolos bonitos, mas sem poder? O sangue nos umbrais das portas salvou os hebreus da morte naquela noite no Egito. Hoje é o sangue do Cordeiro de Deus que continua nos salvando, nos libertando, nos dando esperança. Não foi sobre chocolate, não foi sobre coelhos. Foi, e sempre será, sobre cruz, sobre ressurreição e sobre a promessa de vida eterna. A pergunta que fica é: o sangue dele já marcou a porta da sua vida? Porque quando a morte passar mais uma vez, só haverá livramento onde houver sangue. E talvez, meu amigo, essa seja a última Páscoa antes do retorno do Rei. Pense nisso.
Viva a verdade. Compartilhe essa mensagem, porque o sacrifício na cruz não foi em vão. Obrigado por assistir.